delegada Michele Zagallo, chefe de gabinete, que eu tenho verdadeira veneração e é um espelho no norte para a Polícia Civil, delegado Marcos, a escrivã Mariane, delegada Ângela Dalila, que é a nossa coordenadora do interior. Tá? Senhores, complementando um pouco do que Vicente falou, eu tenho 14 anos de Polícia Civil e boa parte do meu tempo foi na atividade operacional. Trabalhei 5 anos na Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá, desses 5 anos respondendo por 18 municípios de toda aquela regional do Sudeste. Depois, posteriormente, fui na Delegacia de Homicídios de Marabá, durante 4 anos. Fui convidado a assumir a Corregedoria Regional de Marabá e hoje eu estou na chefia de gabinete do Corregedor-Geral da Delegado Brena Sul. A ideia, a proposta aqui é trabalharmos justamente algo um pouco mais técnico, tá? Por quê? Senhores, se não entenderem por fazer os certames do concurso público, vão advogar. Então aqui, independentemente do que eu vou falar, é importante para os senhores, tá? Então, por isso que eu fiz essa opção, solicitei a delegada Michele Zagallo para comprar um quadro branco, tá? Nós vamos aqui revisar, e eu comprei, né, Mariana, presentes misteriosos. Para quem acertar a pergunta vai ganhar presente, tá? Eu vou trazer para cá e nós vamos começar a nossa aulinha. Deixa eu ligar aqui. Senhores, a minha proposta aqui, a apresentação, ela vai ser dividida em 3 momentos. Tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre uma parte bem introdutória sobre infração penal. Tá? Não adianta falarmos de inquérito policial se os senhores não sabem o que é infração penal, que é o que fundamenta a peça inquérito policial. Depois, no segundo momento, irei falar sobre a parte conceitual do inquérito policial e, ao final, eu vou trazer para os senhores aqui o inquérito, a parte prática em si, que foi uma situação que aconteceu aqui no bairro Marambaia, no ano de 2022. Tá? Então serão 3 momentos, ok? Vamos começar então. Senhores, estudaram quando a ideia da teoria geral do delito? Posso, mestre? Terceiro? Direito penal. Vamos lá, direito penal é lindo, é perfeito. Tá? Perfeito. Os senhores não vão mais estudar direito penal, porque os senhores precisam entender direito penal. Tá? O direito penal é a última raça. De acordo com Nelson Green, é a última trincheira. Tá? Dizem que existia no Olimpo lá todos os deuses que eram as searas do direito, tá? E aí, em determinado momento, viram alguém subtraindo coisa da areia móvel lá embaixo. E aí falaram, direito civil, você vai conseguir ter acesso ali e repreender aquela situação? Direito civil não sou. Direito processual civil, o senhor vai? Não vou. Direito do trabalho nem sabia que era direito. Eu? Não. Então vamos falar com todo poderoso que tem direito penal. Direito penal falou, não, isso aqui é simples. A partir de agora eu vou chamar isso de furto. Tá? E é isso, senhores. Nós somos a última trincheira. A isso nós chamamos de princípio da subsidiariedade e fragmentariedade. Tá? Os senhores vão ver algumas doutrinas falarem sobre teoria geral do delito. Está correto? Não. Correto é a teoria geral da infração penal. Por quê? Porque nós adotamos uma teoria dualista ou bipartida, onde infração penal é gênero tendo como espécie delito ou crime. E qual o segundo? Quem falou outra vez? Já ganhou o primeiro presente, irmão. Vou pegar aqui. Presente misterioso para você. E contravenção penal, senhores, tá? Abri devagar. Contravenção penal tem relação de sinonímia. É importante relação de sinônimo para OAB ou para concurso público, é fundamental, tá? Importantíssimo. Então, contravenção penal tem mais 2 sinônimos. É conhecido como delito liliputiano, ou da cidade de Lilliput, as aventuras de Gulliver, ou crime vagabundo, também é conhecido como crime vagabundo. E aí, tá? Nessa perspectiva, vamos estudar o conceito analítico de crime. Os senhores lembram disso?
Lembram qual é a teoria que o Brasil hoje adota? Qual é a teoria que o Brasil adota no conceito analítico de crime? Teoria? Teoria finalista. Vamos lá. Visão aqui. Quais são as teorias do conceito analítico de crime, ou seja, do que é composto, tá, um crime? Teu nome é? Samuel. Samuel, como é que se faz um bolo? Fala aí os ingredientes. Os ingredientes de um bolo: ovo, trigo, margarina. Samuel, se eu tirar o ovo, eu vou conseguir fazer um bolo? E se eu tirar a margarina? Mesma coisa, com um delito, com um crime. Se não tiver os elementos, nós não podemos constituir um crime, tá? Então, quais são as teorias? Primeiro, vou chegar do início de quando surgiu até as teorias mais vanguardistas. Vamos lá. Teoria causalista, teoria neocantista, teoria finalista da ação, teoria na ordem causalista, neocantista, finalista dissidente, social da ação, e as vanguardistas, as funcionalistas, principalmente do professor Roxy e Gunther Jacobs. Todos já estudaram isso? Já? Isso aqui é o coração do direito penal. Isso aqui é o coração do direito penal, tá? Qual foi a teoria que o Brasil adotou? Teoria finalista. Adotou por um professor alemão chamado Hans Welzel. Em 1930, cunhou esta teoria finalista. E o que é o crime para a teoria finalista? Vamos lá. Para a teoria finalista, crime, infração penal é fato típico, ilícito e culpado. Quais são os elementos do fato típico, senhores? Vamos lá. Conduta que vai gerar um resultado, havendo o quê? Um nexo causal entre a conduta e o resultado e uma tipicidade. Ilicitude é o quê? Relação de reprovação com o comportamento e o ordenamento jurídico. Quais são as excludentes de ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Vamos lá, pergunta: qual é a excludente de ilicitude que não está no Código Penal, que é conhecido como excludente de ilicitude supralegal? Nada? Nada? Se chama consentimento do ofendido, tá? O consentimento do ofendido é uma excludente supralegal. Imaginemos o seguinte: a escrivã Mariana passou um tempo na Grécia, e aí quando ela retornou, a amiga dela a chamou, a convidou para almoçar na casa dela. A Mariana fala: olha, como você sabe, eu passei um tempo na Grécia, gostei muito de lá e trouxe a cultura, gostei do almoço e me permita, portanto, quebrar um prato na parede. Eu posso? E ela fala: pode. Ela pega o prato, joga na parede. Pergunta: ela praticou crime de dano? Não. Por quê? Porque a pessoa consentiu. Então exclui a ilicitude. Atenda para mim, por favor, da delegada Rafaela. A vítima consentiu. Consentimento do ofendido. Para isso, senhores, dois elementos devem ser preenchidos. Primeiro,
deve ser disponível e deve ser dado antecipadamente. Caso contrário, vai ser mera liberalidade do perdão. Perfeito? Isso caiu em prova, concurso, SEDASP, FCC, OAB. Ah, eu não quero fazer concurso público, eu quero fazer só OAB, eu quero advogado. Já caiu no OAB. Ah, eu quero fazer concurso público para juiz, promotor, procurador, delegado, tá aí na iminência de ter concurso para escrivão, né? Ao que indica serão 200 vagas. Então vai cair noções de constitucional, administrativo, penal, processo penal, arquivologia, raciocínio lógico e português, informática, tá? Voltando para cá, culpabilidade. Quais são os elementos que integram a culpabilidade? Vamos lá, senhores. Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, que tem como erro de proibição as excludentes de culpabilidade, e a exigibilidade de conduta adversa, que a sua excludente é a inexigibilidade de conduta adversa. Senhores, esse é o coração do direito penal. Se vocês entenderem isso, vocês irão resolver qualquer situação. Por quê? Porque se não tiver qualquer desses elementos aqui, vocês não terão crime, tá? E o bacana, o gostoso disso é que nós podemos transportar essa lógica para algo que nós trabalhamos aqui, que é a parte da corregedoria. Na corregedoria, nós não trabalhamos a ideia do crime, mas sim da transgressão disciplinar. Então imagina os senhores, por exemplo, que um delegado teria praticado uma conduta com falta de humanidade no atendimento ao público, tá? Chega essa denúncia para nós e nós vamos analisar se realmente teria praticado e quais circunstâncias. Em sua defesa, ele alega que estava sob efeito de um medicamento, ou seja, a imputabilidade dele não estava com rigidez mental. Houve conduta? Houve. Ele teria desrespeitado. Gerou resultado? Sim. O usuário de serviço público não gostou. Anexo causal, relação etiológica, causa e efeito, a tipicidade, artigo 74, delegada Ângela Sá, da 022. Tá. Excludente de ilicitude? Não há nenhuma situação que não estava em necessidade, não estava em uma legítima defesa. E dado, ele estava numa situação de imputabilidade? Não. Ele foi considerado imputável. Se ele foi considerado imputável, não há culpabilidade, se não há culpabilidade, não há infração administrativa. Então, o conceito e o estudo técnico do conceito analítico de crime nós utilizamos nos nossos mistérios aqui na corregedoria. E isso que é muito bacana. Os senhores, eu não pego, sento para estudar essa situação, tem muito tempo. Por quê? Porque basta entender. Entendam isso, os senhores vão conseguir chegar com muito mais facilidade. Tá? Pois bem, então, a partir de agora, nós já podemos adentrar na ideia, os senhores já sabem agora a ideia da infração penal, que é gênero, crime como espécie, os crimes e as contravenções. Nós podemos agora falar um pouquinho sobre inquérito policial. Vamos lá. Desligar a luz aqui. Inquérito policial. O que é o inquérito policial? Uma dica bacana que eu digo para os senhores é o seguinte: querem estudar uma doutrina bacana de processo penal, estudem o livro do professor Renato Brasileiro de Lima. Tá? É o melhor professor, na minha opinião, hoje, que trata sobre o caráter competência e competência despenca em concurso público, principalmente CESP, SEDASP e FCC. Tá? Então, Renato Brasileiro de Lima. Qual é o conceito para o professor Renato Brasileiro de Lima do inquérito? Segundo o autor Renato Brasileiro, inquérito policial deve ser compreendido como sendo procedimento administrativo, inquisitório, preparatório, presidido pela autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Esse conceito está arraigado de conhecimentos técnicos. Vamos dissecá-lo. Primeiro, é um procedimento administrativo. Significa que não é um procedimento judicial. Nós somos vinculados a qual poder? Ao poder executivo. Então, a partir do momento que nós utilizamos aqui e não futuramente ao poder judiciário, e encaminhamos futuramente ao poder judiciário, nós podemos utilizar o sistema chamado sistema inquisitivo em contrapartida ao sistema acusatório.
No sistema acusatório, os atores são divididos: aquele que acusa, aquele que defende, aquele que investiga. Já no sistema inquisitivo, nós cumulamos. A autoridade policial, ela pode fazer uma investigação ao seu mero albedrio, desde que não seja ilícito nem ilegítima a sua conduta. Tá? Então, inquisitório é preparatório, presidido pela autoridade policial, para identificar o quê? Fontes de provas ou elementos de informação. Nós vamos ver daqui a pouco que existe sim uma diferença entre elementos de informação e fontes de prova. E cai demais em pegadinha de concurso público o conceito de fontes de informação e ali dando a terminologia como sendo de prova. Não é. E aí os senhores acabam marcando e o sonho dos senhores acabam se esvaindo. Para quê? Para trazer aos nossos elementos o quê? Autoria e materialidade. Tecnicamente falando, indício suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva. O nosso objetivo na qualidade de autoridade policial é conseguir mostrar para o dominus litis, que é o dominus litis do Ministério Público, aquele que domina o litígio, materialidade e autoria suficiente para ele fazer uma peça chamada denúncia ou qual outra espécie de peça que o Ministério Público pode fazer. É a denúncia ou... Quem falou aí? Falou o quê, irmão? Queixa-crime. Perfeito, exatamente, está aí. Então o Ministério Público pode fazer a denúncia ou queixa-crime, tá? Pois bem, não é um processo, pois não há contraditório e possui natureza inquisitiva, pois decorre da reunião em uma mesma pessoa da função de iniciar, presidir e ao final decidir o procedimento através de uma peça técnica que nós chamamos de indiciamento ou indiciação. Tá, mas vamos lá. Quais são os principais documentos que nós utilizamos? Seria só o inquérito? Não. Com o surgimento da Lei 9.099 de 95, surgiu aí o chamado termo circunstanciado de ocorrência, quando os crimes que são alvos de investigação tiver a pena máxima até 2 anos, 2 anos ou até 2 anos. Tá? Os senhores têm noção do que é o tipo penal? Sabe o que é tipo penal? Não, vamos lá, vamos revisar. O momento é agora, não tem problema. Vai ficar escuro aqui para escrever, né? Melhor ver a luz. O tipo penal, vou colocar aqui, artigo 121, matar alguém. Pena. Aqui é o tipo penal, senhores. Isso aqui é o tipo penal, tá? A isso nós chamamos preceito primário. E aqui, na questão da pena, nós chamamos preceito secundário. Então, para a teoria finalista, e aqui eu vou dar a cereja do bolo para vocês. Para a teoria finalista, se alguém subtrair coisa alheia móvel, vai ter um tipo penal específico que é o quê? O crime de furto, beleza? Mas isso os senhores já sabem. Eu vou dar a cereja do bolo. Os senhores já ouviram falar da tipicidade conglobante? Tá. O que é tipicidade conglobante? Tipicidade conglobante foi um termo cunhado pelo professor da Suprema Corte Argentina chamado Eugênio Raul Zaffaroni. E para ele, a tipicidade não é só isso aqui, que ele chamou de tipicidade formal. Para Zaffaroni, a tipicidade é a tipicidade formal, mais a tipicidade material. E o que é tipicidade material, senhores? É a relevante lesão ou ameaça de lesão a um bem juridicamente tutelado. Imagine, senhores, o seguinte: Mariana, mais uma vez, foi vítima da subtração de uma caneta BIC. E aí? Vamos estudar o comportamento daquele que teria subtraído. Tá? Praticou a conduta? Sim. Gerou um resultado? Sim, ela perdeu a caneta. Há um nexo causal entre essa conduta e o resultado? Tá. Tipicidade, subtrair coisa alheia móvel. Existe algum tipo que veda isso? Furto. Ele praticou crime de furto?
Para o finalismo? Tá. Para a tipicidade comprobante, houve uma relevante lesão, uma ameaça de lesão ao bem jurídico da Mariana, subtrair uma caneta BIC? Não, né? Então, para Zaffaroni, nesse aspecto, não teria ocorrido o crime. E aí vai outra pergunta. Qual é o princípio que hoje é considerado causa de atipicidade material? Acho que eu não tenho a pergunta. Não, pula. Princípio da insignificância. Parabéns, é isso mesmo. O princípio da insignificância hoje é considerado causa de atipicidade material. Tá? Pois bem. Então, no termo circunstanciado de ocorrência, voltando ali, nos crimes onde, os senhores já podem saber agora, o preceito secundário do tipo penal não ultrapassar 2 anos, a autoridade policial lavrará não o inquérito policial, mas sim o termo circunstanciado de ocorrência policial. Os senhores têm que ficar atentos também com alguns temas como concurso de agentes e concurso de crimes. Concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado, respectivamente, artigos 69, 70 e 71 do Código de Processo Penal. A partir do momento em que houver concurso de crimes no somatório das penas ultrapassar 2 anos, o delegado de polícia não fará mais o TCO e sim fará o quê? O inquérito policial. Perfeito? Fiquem atentos, senhores. Dicas aqui. Mnemônica. Os senhores sabem o que é mnemônica? Mnemônicas são chaves. Né? Por exemplo, artigo 37, a Constituição, quais são os princípios expressos da administração pública? Limpe, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tá? Da 9.099, quais são os princípios expressos? Eu lembro que foi minha prova oral de juiz em Rondônia. Quais são os princípios expressos da Lei 9.099? E aí, minha mnemônica foi CEIOS. Celeridade, economicidade, formalidade, oralidade e simplicidade. No momento da prova oral, os senhores vão estar extremamente nervosos. Dá branco, começa a pensar o que eu estou fazendo aqui, meu Deus. As pessoas estão ali, na verdade, torcendo para você se dar mal, porque você vai tomar vaga dele. Entendeu? Muitas vezes o legislador não vai comer a cara, evento que vai ser encartado para fazer investigações, ou seja, há uma exclusividade. Não, nós temos inúmeras peças que podem ser aí trabalhadas para fazermos investigações. Tá? Exemplo, Vitor. O Ministério Público pode fazer um PIC, procedimento investigatório criminal. O Legislativo pode fazer uma CPI ou uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que cai muito em prova de concurso público, o CPI, suas características. Tá? Pode ser feito um TCO, a Polícia Militar pode fazer um inquérito policial militar, um IPM, ou seja, não há uma exclusividade nossa com relação à investigação. Tá. Provas e elementos informativos. Qual é a diferença? Senhores, artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Pergunta: qual é o sinônimo desse princípio da livre apreciação da prova do magistrado? Cai muito esse concurso. Como? Senhores, isso se chama sistema da persuasão racional. Cai muito isso. Sistema da persuasão racional. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. A prova ela é produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, qual a diferença entre prova e elementos de informação? A prova ela passa pelo crivo do contraditório da ampla defesa. E o elemento de informação não. O elemento de informação nós fazemos, na grande maioria das vezes, em inquérito policial. Mas, a depender da situação, nós podemos utilizar o quê? As provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. O que são provas cautelares? São aquelas provas que a autoridade policial ela representa a quando da investigação. Tá? Exemplo, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, uma temporária, uma preventiva. Tá? Qual é o nome? Já é uma outra pergunta aqui. Qual é o nome do princípio onde o juiz e somente ele pode definir as medidas? Cláusula de reserva de jurisdição. Cai demais. Tá? Vamos lá. Cautelares. Exemplo, já falei.
As não repetíveis. Imagine os senhores do seguinte, que teve uma situação, nós vamos trabalhar na parte prática, onde teve um assalto e as digitais dos assaltantes permaneceram na superfície de um carro. Aquilo ali, senhores, é uma superfície metálica, tá? A gente tem que aproveitar aquele momento. Se chover, se fizer frio, se alguém limpar, vai embora. Então é uma prova que nós temos urgência de coletar. E uma prova não repetível. Eu trabalhei com homicídios em Marabá e infelizmente eu já me deparei com algumas provas que são provas antecipadas. Algumas provas antecipadas. Situação de homicídio, eu ficava também responsável por homicídios tentados. Tá? Situação onde a vítima era esfaqueada, ela era baleada, ela ia para o hospital, o médico dizia: não, olha, ela está morrendo. Ela está morrendo. E eu precisava saber, tá? Pelo princípio da obrigatoriedade. É uma ação penal muito incondicionada. Então eu representava pelo juiz, o juiz deferia no plantão, eu ia com a defensor público ao hospital e ali nós colhíamos o depoimento dela. Aquele depoimento não era um elemento de informação, aquele elemento era uma prova. Pois bem, via de regra, eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação. Tá? Também é muito cobrado em provas. As nulidades, olha aí, doutora, a nulidade, tá? Os efeitos irregulares que ocorreram no inquérito policial não reverberam para os processos em si. Então, o inquérito policial constitui um procedimento administrativo de caráter informativo, cuja finalidade consiste em subsidiar a eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual irregularidades não implicam em regra e nulidade. Processo crime, turma, habeas corpus. Pergunta: qual a natureza jurídica do habeas corpus? É recurso? É o quê? Perfeito, parabéns. Uma ação. Tá? Então, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, são ações autônomas. Tá? Não falem, por favor, que habeas corpus é recurso. Só os homens? Só os homens que estão ganhando. Meu Deus do céu. Vamos lá. Acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Pergunta. É porque eles ficam inibidos da mulher. É só por isso. Tá? O advogado tem acesso aos autos do inquérito policial, precisa de autorização prévia? Senhores, amanhã os senhores serão os advogados, ou amanhã os senhores serão os delegados ou delegadas, ou amanhã os senhores serão juízes, promotores, os senhores precisam ter conhecimento disso. Tá? Súmula vinculante número 14. Prevê que o advogado tem o direito de acessar informações que digam respeito ao direito de defesa, desde que já documentada nos autos, para que não haja risco de comprometimento da eficácia da diligência em curso. Ora, eu estou representando por uma interceptação telefônica, eu estou ouvindo uma pessoa modelarmente, o advogado da pessoa pede para ter acesso aos autos. Eu vou mostrar para ele a interceptação, eu vou frustrar o objetivo. Interceptação telefônica a gente não usa mais na polícia civil, está em desuso. Vou dar um exemplo prático. Eu representei para ter acesso à quebra, tá, da memória nuvem do celular dos senhores. Eu aqui, no núcleo de inteligência, é possível ter acesso à nuvem dos senhores lá, quebra o senhor no celular, a gente vai estar tendo acesso a tudo. Tá? E aí? Vai estar lá encartado mostrando isso. O que vocês vão fazer para pagar? Não é isso? Em algumas localidades, só para os estudantes do conhecimento, quem é que tem a Alexa? Tá? Em determinadas situações, em alguns países, está sendo representado para que aquela pessoa que tem a Alexa, a polícia ela consiga fazer a oitiva daquele ambiente que está ocorrendo o defendimento. Então, muito cuidado hoje com vocês fazem negócio da Alexa. O que fazem também. Início do inquérito policial, senhores. É possível a instalação de inquérito policial em duas situações. Primeiramente, o flagrante. Flagrante provém do grego flagrare, que significa estar queimando. Eu não vou chegar a falar com vocês sobre as espécies de flagrante próprio, presumido, presumido, lá no CPP, que sabe os seus podem estudar. E o inquérito por portaria, que é o que a gente também faz quando voltar numa situação flagrancial. Vamos para o nosso caso prático. Aqui eu peço para que os senhores olhem esse caso prático de maneira técnica, de maneira profissional. Infelizmente, nesse caso prático, nós tivemos 2 vítimas fatais. Aconteceu em 2022, no bairro Marambaia. Não sei se os senhores vão lembrar dessa situação. A gente da Polícia Federal estava almoçando
E aí assaltantes chegaram, né? Houve uma troca de tiro e houve aí a evolução ao óbito de algumas vítimas. Tá? E aí surgiram várias perguntas. Quem foi que atirou? Quando atirou? Quem foi que acertou? Não acertou? Quando a gente está numa situação de troca de tiros, senhores, é algo muito rápido. Eu já participei de 6 trocas de tiros, 6 intervenções, situações, e assim, em fração de segundos, o coração começa a pulsar, e aí você acaba enxergando tudo em câmera lenta, mas ao mesmo tempo você tem que agir rápido. Os senhores vão ver nesse vídeo, os senhores não vão entender muito, tá? Por quê? Porque é tudo muito rápido, e a gente tem que ter a calma e o preparo justamente para isso. Deixa eu ver aqui, colocar o play. Olha lá. Aqui são os agentes da Polícia Federal. Estão almoçando, tá? Almoçando tranquilamente aqui, conversando. Os assaltantes, eles vão chegar por aqui, ó. Prestem muita atenção, tá? Em determinado momento, aí são câmeras de segurança do estabelecimento, foi retirada aí através do DVI, do sistema deles de câmera de segurança. E em determinado momento vai chegar um com capacete rosa, tá? Deixa eu ver. Olha, chegou. Aí começou a soltar, eles aqui embaixo levantam, começa a trocar de tiro, esse aqui já cai no chão, morto, aquele ali corre para lá, o assaltante pega o carro, foge, ele corre para cá, esse aqui já está no chão também, tudo muito rápido. Muito rápido. Tá? E aí? Aí começa o nosso trabalho. A situação repercutiu no nível nacional, né? Cliente morre durante tiroteio em restaurante Belém, homem é morto a tiros em restaurante do bairro da Marambaia, né? Aí nós, como o delegado Vicente aqui falou, temos que acionar a elite da Polícia Civil, que no caso é a DH, Delegacia de Homicídios, e ela fez, na minha opinião particular, um trabalho excepcional, com inquérito com mais de 2.000 folhas, foram mais de 120 ofícios, foram mais de 30 representações, e eu vou mostrar algumas para os senhores. Vamos lá. Senhores, como é que nós começamos o inquérito policial? Primeiramente uma capa. Peço desculpas aqui, né, porque inclusive madrugada dentro eu estava aprendendo como colocar esse sistema de tarjeta aqui, a Mariana até depois fui descobrir, é muito mais fácil, você coloca o quadrado só. Pronto. Os senhores podem ver aqui a capa, número do procedimento, tá? Unidade de revisão de homicídios, o escrivão, o delegado que vai ficar à frente, o ofendido. Vejam que aqui no início a gente não sabia nem do que se tratava. Foi homicídio? A gente não sabia, poderia ter sido homicídio ali na verdade, tá? Já tinha uma pessoa certa para matar, e aquilo ali foi só para criar uma história de cobertura. Será que foi um latrocínio? E aí, vamos lá. Na situação, se o assaltante, tá, ele vai e acaba retirando a vida da pessoa, mas o bem ele não consegue lograr êxito, o latrocínio é tentado ou consumado? Tem súmula, súmula antiga. O latrocínio é consumado. Tá? O latrocínio é consumado. Tá? Pois bem, logo após a capa, seguimos por quê? Por boletim de ocorrência policial. É no boletim de ocorrência policial que os senhores deverão descrever toda a situação. Na academia de polícia, né, nós lecionamos para os alunos delegados, escrivães, o chamado epitâmetro de Quintiliano. O que é o epitâmetro de Quintiliano? Os senhores deverão colocar aqui no boletim de ocorrência o quem, onde, como, porquê, quais circunstâncias, ou seja, irão descrever isso. Sabe por quê, senhores? Porque é muito difícil. Aqui nós estamos lidando com a vida. Quantas mães choraram aqui a perda de um filho? Quantas esposas choraram a perda de um marido? Quantas filhas choraram a perda de um pai aqui?
Então nós não podemos pensar aqui de maneira superficial, nós temos que aproveitar a situação e colocar o máximo de informações, porque depois esse delegado que está aqui apurando, ele é transferido, ele se aposenta, e aquele delegado que vai dar continuidade não vai conseguir chegar na autoria. Por quê? Porque o delegado que foi desidioso não conseguiu colocar informações suficientes aqui. Então, senhores, quando eu trabalhava na homicídio de Marabá, eu tinha uma dificuldade muito grande pelo seguinte: Marabá é cercada de várias vilas, Vila Capistrano de Abreu, Vila Itacaiunas. Então, tinha uma determinada situação de homicídio, a mãe, ou um parente, ou a esposa ia muitas vezes no IML para conseguir a retirada do corpo, e era ali que eu tinha que pegar, sentar e colher o máximo de informações, porque depois dessa situação, senhores, eu não conseguia nem ter mais contato com esses familiares. Então era muito difícil também, porque o nosso estado do Pará tem uma dimensão continental. Aqui no boletim de ocorrência, os senhores deverão descrever tudo, tá? Como os senhores podem ver, a terceira peça é a peça que é justamente o inquérito por portaria. É aqui que é o tombo, é aqui que surge um número para o nosso sistema, que hoje se chama CISP-Web. Então, a partir do momento em que essa peça ela é produzida no CISP, nós podemos dizer que foi instaurado o inquérito por portaria. E começamos a investigação. Como é que começa a investigação? Primeiramente, foi acionada a Delegacia de Homicídios aqui. A equipe da Delegacia de Homicídios, através dos investigadores, começaram a fazer o quê? Um relatório de emissão do local. Chegaram, começaram a pedir câmera do sistema de segurança, pegaram o DVI, não pode demorar muito. Só um dado para os senhores. De acordo com a DHPP de São Paulo, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os 75% dos homicídios que são resolvidos em São Paulo são resolvidos nas primeiras 72 horas. Então, se demora muito, a prova se esvai, os indícios se esvaem. Aquela imagem, ela fica sobreposta em um DVI, porque outras imagens surgirão, as testemunhas vão ficar receosas, vão acabar se escondendo, então tem que acontecer naquele momento. Então, nessa situação, a equipe se deslocou imediatamente e começou a fazer investigação em campo, muitas vezes sem estar com roupa operacional, justamente para não inibir a testemunha. Então, nós tem um termo que nós chamamos aqui de despintado. Vai despintado, que é justamente vai normal para chegar na testemunha, conversar e, ao final, chegar nos suspeitos. E a partir disso, a partir daquele primeiro relatório de emissão, houve a apreensão, ficou pequena aqui, senhores, de uma motocicleta. Motocicleta essa, 2 assaltantes que chegaram lá. No momento que fizemos a análise do sistema de InfoSeg, bateu que a propriedade era de um preso que estava na condição de foragido. Opa, chegamos no primeiro suspeito. Beleza. Para e passo, começamos a oficiar a Polícia Federal, pedindo para que aqueles agentes da PF entregassem os seus armamentos para fazermos o quê? O que chamamos de confronto balístico, para saber de onde saiu as armas, se aquela arma tinha potencialidade lesiva e etc. E partimos para as requisições, senhores. Fizemos inúmeras requisições de perícia. Ficou pequeno, tá? Mas eu vou ler para os senhores. O primeiro aqui é uma perícia de local de violência contra a pessoa e local de crime com cadáver. Então chegou ali no local, tá? A polícia científica, ela deve dar a materialidade suficiente através do laudo, que chamamos de laudo tanatológico, para saber qual foi a causa mortis. Então, primeiramente, solicitamos deslocamento para lá. Posteriormente, pedimos a um setor da Polícia Civil chamado papiloscopia, para que os papiloscopistas se deslocassem também para constatar o que? Em superfícies lá, determinadas digitais dos assaltantes, daqueles que participaram. E conseguimos lograr êxito. Pedimos também ao CIOP, porque no momento em que houve a troca de tiro, eles se evadiram para uma determinada rua, e nós pedimos o quê? As imagens das câmeras de segurança dessa rua. Conseguimos também chegar e mapear para onde eles teriam ido. Solicitamos para o gerente da Claro os números dos suspeitos, e toda vez que os senhores ligam para fazer uma ligação telefônica, tem que ficar próximo de uma herb.
tem que ficar próximo de uma R, que nós chamamos de estação rádio básica. Então, os senhores querem ligar para alguém, aquela ligação vai em uma R, uma estação rádio básica, e ali a gente pode triangular. Se os senhores ligarem agora para alguém, nós vamos solicitar para a operadora, vai bater que a R mais próxima aqui da DG, tá? E também pedimos o quê? O e-mail de cada celular. O que é um e-mail? E-mail é a abreviatura de um termo que é o International Mobile Equipment Identifier, identificação móvel de um celular. Faça um teste aí agora com os senhores, cada um pega esse celular, por favor. Digitem para mim, tá? Na ligação, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Apareceu o quê? Em sequência, né? Tá. E aí eu já dou a dica para vocês. Esse é o e-mail de vocês. É como se fosse a digital do celular dos senhores. Os senhores podem fazer, que a dica que eu dou, façam um screenshot, mandem para o namorado, namorada, mãe, façam um backup. Porque futuramente, se esse celular for extraviado, a gente consegue achar com mais facilidade com base no e-mail. Tá? Geralmente fica na caixa, a gente nunca tem caixa, sempre perde, mas o e-mail não muda. Pois bem, senhores, esse veículo acabou sendo utilizado para a fuga. E eu fiz besteira. E resultado, no momento em que os papiloscopistas da Polícia Civil chegaram no local, conseguiram pegar várias impressões digitais no carro. Os senhores vão ter medicina legal na faculdade? Já tiveram ou vão ter? Tem que ser obrigatório. Medicina legal é obrigatório, senhores. Os senhores não têm ideia do quanto que o delegado de polícia consegue resolver crimes só em função da medicina legal. São várias áreas: traumatologia forense, tanatologia forense, sexologia forense, químico-toxicologia, e tudo isso a gente consegue descobrir muitas vezes porque o corpo fala. O corpo fala. Tá? Vou só dar um exemplo rapidinho. Certa vez eu estava na delegacia e chegou uma guarnição da Polícia Militar com uma senhora e um senhor que já estava algemado, inclusive agredido. Tá? O fato aconteceu numa vila. E a senhora teria alegado que teria sido vítima de crime contra a dignidade sexual, ele teria tentado estuprá-la. Aí não, estuprador, não, bota logo na cela, calma, não tem problema. E ele já pediu. Resultado, eu perguntei para ela disse que já teve um relacionamento com ele. Tudo bem. E aí eu comecei a ver o comportamento dela. Ela estava com marcas de unhas nesse formato e aqui também na parte de dentro do antebraço. Estranho. Conversei com ele falou para mim: delegado, eu posso conversar em particular com o senhor? Tudo bem. Aí tirei, policial militar, ela também, ele falou para mim o seguinte: delegado, realmente eu não tenho um relacionamento amoroso com ela. Só que eu entrei na igreja e eu conheci uma tarua, uma mulher lá, e estou hoje com ela. Ela está sabendo disso e ela falou lá na vila que se eu não for dela, eu não vou ser de ninguém. Delegado, eu não fiz isso, delegado. Foi ela que fez. Pensei, cara, ou a Globo está perdendo esse cara, ou ele está falando a verdade. Chamei o perito. Chamei o perito, Augusto. Augusto, vem aqui. Delegado, Augusto, eu quero que você faça a constatação, tá, de substância hematoide, um guial, ou seja, debaixo da mão. Aí ele já estava indo no cara. Eu falei: não, não quero nela. Se hoje não bateu outro, tecido morto debaixo da unha dela. O que é isso? Automutilação. As unhas estavam na parte de dentro. Quando as unhas estão na parte de dentro, muito estranho. Por quê? Quando está tendo alguma tentativa em si, qual é a nossa reação? A mão assim, que nós chamamos de lesão de defesa. E aí, do tecido morto, fizemos a comparação, bateu com a tipo sanguínea dela. Chamei ela, a resposta dela: se ele não for bem, não vai ser de ninguém. Foi difícil. Medicina legal. Medicina legal. Tá. Então, não precisamos fazer muita investigação, ir a campo, navio e tal. Ali o corpo fala, a medicina legal é linda, tal como o direito penal. Pois bem, senhores, constatamos aqui, sistema datiloscópico de Vucetich, arcos, presilhas, tá? Estudem isso que cai também muito em prova. Sistema datiloscópico, tá? E aí, a partir disso, toda vez que os senhores fazem a emissão de um RG,
Tá? Fica aqui para nós a identificação civil, onde fica aqui o dedo anelar, indicador, etc. O que é que nós pedimos para o papiloscopista fazer? Comparar os dados das digitais que foram retiradas do carro com a do suspeito, e o que foi que aconteceu? O que chamamos de match, ou seja, deu certo. Tá? Chegamos na pessoa que estava lá, match no sentido inglês, tá? A partir dos fragmentos papilares supramencionados e datilogramas apostos nas indivíduos datiloscópicos do documento padrão, o confronto papiloscópico demonstrou convergência de nível e fluxo cobral, fluxo individual das minúcias e da ponta de linha, e zona nuclear da impressão digital do dedo anelar da mão direita do nacional fulano de tal. Então nós chegamos no segundo suspeito. Já tínhamos o primeiro, chegamos no segundo. Ah, parou por aí? Não. Vamos para o laudo prosopográfico. O que é laudo prosopográfico? É o comparativo entre uma imagem, nesse caso aqui, saindo das câmeras de segurança, com uma imagem que muitas vezes está ali no nosso Prodeca, no sistema, em um Facebook, em um Instagram, e a partir daqueles dados, coloca também imagens sobrepostas para analisar nariz, boca, a distância entre os olhos, e mais uma vez conseguimos um match, que foi o terceiro suspeito. Tá? Consideradas a relevância e a recorrência das convergências encontradas nas comparações realizadas, que teve por objetivo verificar a compatibilidade entre o indivíduo ostentado nas imagens questionadas e o preso fulano de tal, a imagem padrão, conclui-se que as analogias encontradas apoiam-se fortemente na tese de que trata-se da mesma pessoa. Tá? Então esse sujeito, inclusive, ele tinha sido preso depois que ele foi praticar um outro assalto em um outro local. Ele já estava na condição de preso. E aí nós começamos, já tínhamos identificado todos, começamos a fazer o quê? Relatório de missão. Nesse relatório de missão, qual é a fundamentação do relatório de missão? A representação pelas medidas cautelares em si. Solicitamos aqui laudo balístico das armas dos policiais federais, dos agentes da PF, e ao final, senhores, nós conseguimos que fosse decretado os mandados de busca e apreensão e os mandados de prisão. Houve uma mega operação, feita pela divisão de homicídios, em vários locais, foram deflagrados em vários setores, e nós conseguimos lograr isso na captura e na prisão de todos. Tá? Pois bem, mas qual é a cereja do bolo? A pergunta: quem realmente atirou nas vítimas? Foram os assaltantes? Foram os agentes da PF que estavam, lembram, no início, em legítima defesa própria, de terceiro? E aí surge o trabalho da polícia científica, que pegou essa imagem e fez um gráfico em 3D. Vamos analisar aqui o gráfico. De novo, os policiais levantam, atiram, o primeiro cai, eles fogem aqui, os assaltantes, e aí começa o trabalho técnico da polícia científica. Vão se sobrepor com a simulação gráfica em 3D. Olha a dinâmica dos fatos. Uma maquete virtual do local do evento. Primeiro assaltante por grupos criminosos aqui são as policiais federais. Primeiro disparo, pega na nuca. Toma. Isso aqui já cai. Os policiais federais começam a atirar, bicho de outro lado. Eles ainda atiram na polícia, os policiais. Esse aqui também é a vítima fatal, ele dá um segundo disparo no criminoso. Olha. Pega e atira agora. Na cabeça dele e foge. Ainda dá um terceiro disparo, que atira. Esse não mata, só lesiona.
E o laudo tanatológico e de local de crime no final foi o seguinte, que o homem de camisa azul, conforme as imagens que é atingido no ombro direito, todos os 8 disparos que geraram lesões corporais e a morte foram efetuados pelo assaltante identificado como R2, ou seja, não saíram das armas dos policiais federais, que são dos assaltantes, graças ao trabalho da polícia científica. Vitor, terminou por aí? Não. Nós ainda temos que fazer mais. Relatório para mandar para a justiça. Esse relatório ele teve mais de 80 páginas. E a autoridade policial, ao final, teve que indiciar um por um, explicando, tá? Porque é vedado, de acordo com o direito constitucional, as penas de caráter perpétuo e coletivos. Qual é o nome desse princípio dentro do processo penal que deve haver aí, essa particularidade? Qual é o nome no processo penal do princípio onde deve haver a particularidade de cada crime para cada pessoa? Todo mundo já ganhou? Não? Vou para você, então vamos lá. Tá, senhores, então pelo princípio da individualização da pena, o delegado teve que passar um por um, explicando qual tipo penal, qual pena deve ser aí encaminhada, e ao final remeteu para a justiça via sistema PJL. Senhores, eu fiquei conversando com os senhores quase 40 minutos para falar de um inquérito. Os senhores conseguem perceber que isso é um homicídio? Uma situação. Imaginem, senhores, quantos homicídios acontecem. O grau de complexidade que nós teremos aqui nos atende. Por quê? Como já falei, são vidas. Então nós precisamos o quê? Ter preparo, ter autocontrole, ter autodisciplina, ter zelo e compromisso com os nossos mistérios. Tá? Aqui eu deixo uma reflexão de um presidente dos Estados Unidos que se chama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln certa vez falou o seguinte: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando o meu machado. O que quer dizer isso? Que ele passaria 6 horas se preparando, fazendo o que os senhores estão fazendo nesse exato momento, se preparando para o futuro, para o OAB, para o concurso público. Os senhores hoje precisam ter em mente que todo esforço sempre será bem recompensado. Eu agradeço e estou aqui. Muito obrigado. Bom, gente, eu estava lá atrás, tá? Com ele de frio, lá atrás com o Michel. Isso foi uma pequena amostra. Olha, pegar fringicídios, né? Olha, delegados vão querer voltar todo o tempo. A Rádio Cipó vai fluir na UFPA e eles vão querer, todas as turmas vão querer vir agora aqui na Polícia Civil, né? Olha, já foram na PGE. Então, bom, eu queria, acima de tudo, delegado, assim, o inquérito policial, para mim, eu não sou da área, tá? A minha área é meio ambiente, eu sou da área dos crimes ambientais e da mineração. Floresta, essa é a minha parte do meio ambiente. Mudanças do clima, essas coisas assim, né? Mas o inquérito policial, para mim, sempre foi muito legal. Eu tive um ótimo professor de prática de processo penal e de processo penal, né, Michele? Nós estudamos juntos. Então, essa área de crimes é uma área assim, que requer uma especialidade muito grande da polícia e uma preparação muito importante do delegado, do escrivão, de toda a equipe policial, né? Porque vocês viram o que ele falou. Além do delegado, o papiloso, como eu sempre falo, paspiloso, e da polícia científica, que não é IML, tá? Diferente. Já aprenderam isso, né? Pois é. Então, foi muito importante, eu me lembro desse crime, né? E o que a gente gosta de ver na Polícia Civil é a resposta que a polícia dá para a sociedade. É importante. Eu sempre digo que quando a polícia quer, a polícia faz, pega e resolve. Né? Não precisa ser um crime de alta envergadura social, de alto impacto social. E quando a gente tem, no caso, uma resposta imediata
da polícia à sociedade, isso traz um alívio e aumenta a credibilidade da sociedade na instituição e começa a quebrar um pouco do paradigma daquela polícia da antiga, corrupta. O delegado, você tem que, como dizia o povo, molhar a mão do delegado para o delegado poder sair do gabinete atrás e pesquisar é para a gente, investigar, é a nomenclatura, né? Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Essa foi uma primeira experiência, com certeza outras turmas minhas, claro, eu vou trazer aqui. É muito importante esse contato deles. Muitos aqui não sabiam nem onde era a Delegacia Geral. Passam no CETEM, que aqui é a Delegacia de Polícia Civil, a sede. É importante pra caramba. Agradeço muitíssimo a querida Michele, à sua disposição, delegado, ao delegado geral, em nome do curso de Direito. Na verdade, a gente está em greve. Hoje faz 30 dias de greve. Mas eu fiz questão de manter a turma de prática de extensão 1, porque é uma disciplina que é externa. A gente tem que levar os nossos alunos para conhecerem, e eu garanto que futuramente, aqui, quem sabe nós não teremos alguns delegados ou delegadas, né? Quem sabe, não é isso? É para isso que a gente traz, para que vocês tenham essa experiência. Vamos começar a quebrar o paradigma de que a gente não gosta de delegacia. Eu também não gosto de delegacia, acho que nem delegado gosta de delegacia, né? Mas é um processo que é natural, né? O advogado ele precisa se acostumar e saber se relacionar dentro de uma delegacia. Eu sempre fui muito bem tratada dentro de uma delegacia, sempre, porque eu também trato todos com muita humanidade, né? E humanidade. Tá bom? Então a gente tem que aprender isso dentro do curso. E é para isso que a gente tem essas disciplinas, para você treinar isso daí. Eu garanto que hoje vocês rememoraram as aulas do BDE, né? De processo. Vocês já vão ter aula de prática de processo penal. Agora, tiraram medicina legal de obrigatoriedade. Obrigatória do eixo. Obrigatória do eixo. Não, olha. Quando eu fiz, tá falando para a Michele, eu fiz no Renato Chaves, quando ela ia no Guamar. E meu colega de turma, chamado Sérgio Cabral. Aquilo era atentado até a alma. Nunca me esqueço. Mas olha, só para encerrar aqui.